No dia de hoje venho mostrar-vos uma notícia que é basicamente um mea-culpa do Observatório das Migrações, que reconhece problemas com os dados da imigração. Portanto, não só o Estado português não sabe quantos funcionários tem, que é das coisas mais absurdas que alguma vez se pode ouvir de um Estado, e também não sabe quantos imigrantes é que estão em Portugal, mas de repente sabem quanto é que os imigrantes contribuem e quanto é que recebem. Ou seja, nem sequer sabem o número de imigrantes, mas sabem, evidentemente, as contribuições ao milímetro, que é uma coisa que eu acho engraçada, e depois não querem que as pessoas duvidem dos dados. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, o Observatório das Migrações reconhece problemas nos números reais de imigrantes. O Observatório das Imigrações está a concluir um repositório de dados sobre imigrantes em Portugal para tentar harmonizar a informação estatística com os mesmos critérios de vários serviços públicos, algo que hoje não sucede. Há um problema nos números reais, ou seja, temos que partir do princípio que a maioria dos números com que temos trabalhado não refletem a realidade real. Passa aqui a redundância deste senhor, por incapacidade do sistema de os recolher ou por falta de comparabilidade entre eles, afirmou à luz a Pedro Góis, diretor científico do OM, à margem de um encontro evocativo do Dia Internacional das Imigrações que se celebrava neste dia. E, portanto, as pessoas que hoje dizem, mas a direita exagera nos números da imigração. Não, a direita muitas vezes peca porque fala de poucos números da imigração e de pouca quantidade da imigração, porque na verdade não sabemos o número de imigrantes. E era basicamente o que eu dizia. Eu acho muito interessante, mas mesmo muito interessante, que em Portugal haja tanta certeza em relação ao dinheiro das contribuições dos imigrantes em Portugal, mas o próprio Observatório das Imigrações não faz ideia de quantas pessoas estão em Portugal do ponto de vista da imigração, que é uma coisa que eu acho absolutamente inacreditável. E deu um exemplo: os números de descontos na Segurança Social não são os mesmos números que aparecem nos quadros do Banco de Portugal. São números bastante divergentes, que têm a ver com critérios de inclusão em cada base de dados e a informação não está harmonizada, explicou. Ou seja, lembram-se das notícias que vocês leram sobre os números dos dinheiros que os imigrantes terão contribuído ou não? Saibam que provavelmente são falsos, porque nós não temos sequer certeza do número de imigrantes, não temos certeza dos descontos e não há compatibilidade entre os dados de determinada instituição e de outras instituições. Não sabemos quantas pessoas estão cá, não sabemos quantos funcionários públicos existem, e depois perguntam às pessoas, então, mas estão chateadas porquê? Porquê é que votam no Chega? O que é que se está a passar? O que é que vos aborrece? Deixem-me tentar resolver os problemas, dizem algumas pessoas do centro político. É preciso explicar mais do que isto. Não sabem o mínimo essencial, não garantem as mínimas funções do Estado, que no meu entender deveriam ser muito menos. Estas pessoas acham que o Estado deve fazer tudo. Eu admito evidentemente a existência do Estado, o Estado tem que ser forte, não tem é que ser gordo, tem que ser muito mais pequeno. Esse é o ponto. Nas funções que desempenha, tem que ser fortíssimo nessas funções. Agora, se quer desempenhar todas as funções, não desempenha nenhuma. Esse é o ponto. Vamos ver aqui o resto da notícia. As conclusões da Agência para a Integração, Migrações e Asilo apontam para 1,5 milhões de estrangeiros residentes em Portugal no final de 2024, a partir das autorizações de residência atribuídas, mas Pedro Góis prefere esperar pela avaliação do Instituto Nacional de Estatística para ter a certeza dos números. O INE está a fazer esta aferição e reequilíbrio estatístico com base nos mesmos indicadores em outros países, com os padrões internacionais, explicou Pedro Góis. Vamos ter que ter alguma paciência porque os números da AIMA chegaram atrasados. Tendo em conta o processo de extinção do CEF, o acréscimo de manifestação de interesse, vistos de países lusófonos, tudo isso afetou a qualidade dos números, reconheceu, embora salientando que a AIMA só contabiliza as autorizações de residência, mesmo que muitos desses estrangeiros podem já nem viver em Portugal, uma informação que só o INE poderá referir. Portanto, mesmo as pessoas que já saíram de Portugal ainda podem estar a contabilizar como presentes em Portugal. Isto é ridículo. Este país tem dos estados mais ridículos da Europa. É absolutamente inacreditável. Como é que isto acontece num país? E depois perguntam-nos porque é que estão chateados? O que é que está a correr mal, verdadeiramente? Olhem tudo, não é? Por onde é que eu hei de começar? Têm aí tempo, sentem-se, peguem num blocozinho de notas e comecem a anotar. Porque eu tenho muita coisa para dizer quando me perguntam sobre o atual estado do país. Mas afinal, o que é que corre assim tão mal? Têm tempo? Então sentem-se e anotem que eu tenho muita coisa para dizer. E cada vez o Estado português me dá mais razões, infelizmente. Estamos a falar de semanas ou de poucos meses até que o INE produza os seus dados e ficamos com a certeza de que a série estatística não foi quebrada e será
será possível comparar 2025 com 2015, por exemplo, porque os critérios serão os mesmos. A AIMA recolhe interações e não necessariamente o número sequencial de processos, explicou na sua intervenção Pedro Góis, que disse preferir não comentar os números públicos, não querendo transmitir uma informação da qual não estamos totalmente certos, disse o responsável. Resumindo, os dados administrativos são da AIMA, os dados estatísticos da população residente estrangeira em Portugal são do INE. Portanto, meus caros, basicamente é isto, não sabemos nada. Basicamente a substituição populacional pode estar muito avançada e com toda a probabilidade está. Nós sabemos perfeitamente que esta entrada de imigrantes, até havia pessoas, por exemplo o Marcelo Rebelo de Sousa, que vive na bolhinha em Belém e que vive na bolhinha da segurança privada e do fato e gravata, não faz ideia do que se passa no mundo real, e de outros comentadores, nomeadamente Pedro Marcos Lopes, que andou a dizer que estes números provavelmente são falsos, que não correspondem à realidade. O que temos aqui em aberto é a possibilidade deles ainda serem maiores, obviamente porque estes dados são do final de 2024 e já se passou um ano, e ainda que haja notícias a dizer que houve uma quebra de entrada de imigrantes de 50% ou de 40 e muitos por cento, temos efetivamente a dúvida sobre quantos mais é que entraram e quantos realmente é que foram mandados para o seu país, que não foram assim tantos, porque o PSD adotou a estratégia do PS e deste acordo liberal progressista que há também na União Europeia, que é, nós temos um problema é com a imigração ilegal. Ou seja, como temos um problema com a imigração ilegal, se legalizarmos toda a gente que chegou, o problema fica resolvido. Deixem-me que vos diga que não fica. E aliás, qualquer plano, no meu entender, e vai ter que existir já ando a falar disto há muito tempo, qualquer plano que exista de repatriamentos em massa vai ter que levar em consideração várias questões e vai ter que levar em consideração que há muitos legais que não estão aqui a fazer nada, até porque a imigração não tem só o problema da legalidade, no meu entender, tem da legitimidade. E a legitimidade prende-se também com a vontade dos nacionais decidirem se querem cá estas pessoas. Se o país não quer cá estas pessoas, não tem que cá estar. E, portanto, os portugueses são os donos da casa, tornando isto numa metáfora um bocadinho mais curta, que é para se perceber exatamente o que é que eu estou a dizer. Têm os donos da casa. E uma entrada legítima numa casa é através do convite ou da permissão de entrada dos donos da casa. Os donos da casa são os portugueses. E, portanto, ou os portugueses convidam estas pessoas sob determinados critérios e determinados contratos políticos que possam ser feitos, ou os nacionais permitem a entrada desta pessoa através de um requisito que estas pessoas podem fazer para tentarem entrar em Portugal. Se não há nem o convite, nem o pedido aceito, estas pessoas não têm que entrar. E o que todos nós sabemos é que muita da esquerda portuguesa, toda ela, na verdade, e até o PSD, que se diz de centro-direita, tem um consenso generalizado, mais ou menos unânime, de que não podemos perguntar aos portugueses se eles querem estas pessoas em Portugal ou se querem mais ou menos imigração num referendo a nível nacional, porque toda a gente sabe o resultado. E, portanto, não há nenhuma ação política legítima que vá contra a vontade dos portugueses. E eu tenho a certeza absoluta que se perguntarmos aos portugueses o que é que vocês acham da atual situação de imigração, querem menos ou mais imigração, vocês vão ter resultados tão esmagadores que a esquerda portuguesa vai ficar com zero de legitimidade, e por isso é que ninguém quer o referendo. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.